Olá a todos, voltamos para mais uma aula do módulo de fluidos de completação, do curso de capacitação em fluidos de perfuração e completação em poços de petróleo. Na primeira aula a gente viu um pouco sobre as operações que envolvem o desenvolvimento de um projeto de fluidos de completação. Logo em seguida a gente viu o que seria conceitualmente um fluido de completação e quais as características que ele tem que atender. Logo, na segunda aula, a gente já deu um enfoque mais nas funções que são desejadas para que um fluido de perfuração alcance o seu objetivo de que é aumentar a produtividade do óleo, né? E depois a gente falou bastante sobre dano, que é um fator muito importante da parte de fluidos de completação. Nessa terceira aula, a gente vai focar na seleção dos fluidos de completação, né? Então, quais os critérios que são utilizados para selecionar um fluido de completação e quais os tipos de fluidos de completação, os mais comuns e os mais complexos, né? Em seguida, a gente vai falar também sobre os aditivos de fluidos de completação. Quais aditivos podem ser adicionados quando você está buscando algum tipo de função específica para aquele fluido de completação. Falando um pouco agora da seleção dos fluidos de completação, lá no projeto de fluidos de completação que a gente falou na primeira aula, vão estar especificados todas as características do reservatório que vão fazer com que a gente defina qual o fluido de completação mais adequado para aquela operação. E todos os fluidos que podem vir a ser necessários, os fluidos de workover, né? Então, aqui tem alguns critérios que são adotados, devem estar bem claros naquele projeto de fluido de completação, e vamos falar aqui de alguns deles, né? Mensurar o volume de salmoura necessário, aqui considerando que já seja uma salmoura, né, o fluido de completação, necessário para os trabalhos, incluindo deslocamentos e possíveis perdas. Então, você tem que estar sempre considerando essa questão de volumetria. Determinar a densidade do fluido necessária, com base na pressão de fundo do poço e na profundidade vertical verdadeira. Então, todos esses cálculos de densidade eles têm que estar alinhados e você tem que pensar em que salmoura você vai utilizar para atingir essa determinada densidade. Aferir a verdadeira temperatura de cristalização da salmoura selecionada e o ajuste conforme necessário. Então, como a gente tinha falado na aula passada, a temperatura de cristalização é muito importante na seleção de um fluido de completação. Porque se você tiver uma aplicação errada dessa temperatura de cristalização, você vai começar a formar ali um dano no reservatório, tendo a precipitação de sais. Verificar possíveis problemas de compatibilidade que possam ocorrer, aí que incluem corrosão, sensibilidades com argilas, incompatibilidade entre a salmoura e a formação. Então, toda essa questão do dano tem que estar muito claro do que você provavelmente pode encontrar ali de contaminantes naquele reservatório. Outros critérios importantes, levando agora o contexto de offshore, tem que ser pensado também o ponto de cristalização na temperatura de leito marinho e sob a pressão máxima prevista, já que quando o fluido ele vai passar pelo leito marinho ali, ele vai passar provavelmente por uma temperatura bem baixa. Então isso tem que ser levado em consideração no projeto de fluidos de completação e na seleção que você vai o fluido que você vai selecionar, né? Inibição de hidratos também na temperatura de leito marinho e na pressão máxima prevista. A gente sabe que hidratos é uma espécie de gelo seco formado a partir de gases e água. Então, se você tiver algum tipo de questões de pressão e temperatura ali favoráveis, pode ser que um gás que esteja sendo produzido forme esses hidratos com o seu fluido de completação. Então, isso também tem que ser considerado. E previsto também, se for possível de ocorrer, você usar inibidores de hidratos nesse cenário. Compatibilidade com os fluidos e controles submarinos em equipamentos. Cloretos e brometos de cálcio e zinco podem obstruir as linhas de controle e válvulas de injeção e de alívio. Então, tem essas questões também que alguns fluidos de completação não são muito recomendados para cenários offshore. Estão entre os fluidos mais comuns na seleção de fluidos de completação as salmouras livres de sólidos.
Soluções que são soluções salinas ou brines são consideradas quimicamente mais estáveis do que outros tipos de fluidos de completação. No entanto, para garantir seu desempenho ideal, é fundamental que estejam isentos de sólidos em suspensão, para que não cause dano, né? Impurezas presentes na água ou no próprio sal utilizado podem provocar obstruções na formação, sendo necessária a filtração do fluido antes da aplicação no poço. A principal vantagem desse tipo de fluido é o seu poder de inibição e lixamento de argila, também o seu baixo grau de potencial de dano, né? Além disso, os fluidos, as salmouras, elas são bem economicamente mais viáveis também. A desvantagem é o baixo controle de filtrado, porque você não tem nada ali que vai estar controlando o filtrado, além da questão da osmose, né, da salinidade, e uma limitada capacidade de carreamento, já que os fluidos, as salmouras, elas tendem a apresentar um comportamento quase que newtoniano, principalmente em temperaturas mais altas. Nessa tabela são mostrados alguns exemplos de salmouras comumente utilizados em fluidos de completação, e a gente vê que tem aqui na esquerda a faixa de densidade dessas salmouras. Então, uma salmoura de KCl, por exemplo, vai variar sua densidade de 8,3 a 9,7 libras por galão. 8,3 seria a menor densidade possível, que é a densidade da água, né? Então, uma solução bem diluída de KCl. Já uma solução de 9,7 seria uma solução supersaturada do sal. A gente tem outras salmouras, a de KCl é particularmente interessante porque ela tem um alto poder de inibição. Outras também tem, mas o KCl mais especificamente. O NaCl, cloreto de cálcio. Você também pode fazer misturas de sais para alcançar densidades maiores. Então você vê que quando a gente começa a misturar os sais, a gente consegue chegar até, aqui tem 19,2 libras por galão de densidade. Aqui nós temos uma tabela de solubilidade, então, para essas salmouras, então, solubilidade de salmouras comumente utilizada em fluido de perfuração. Podemos ver que o cloreto de sódio tem uma solubilidade de 35,7 gramas por 100 gramas em água nessa temperatura aqui, e vai variando de sal para sal, né? Então, dependendo do sal que você vai utilizar, você pode ter uma maior ou uma menor solubilidade ali. Isso vai está diretamente relacionado com a densidade que você vai conseguir alcançar com essas salmouras. Apesar das salmouras com sais inorgânicos serem as mais utilizadas nessa questão de salmouras livres de sólidos, também temos as salmouras orgânicas, com sais orgânicos, e que elas podem também ser usadas e podem alcançar até densidades bem elevadas. A gente tem aqui, por exemplo, acetato de sódio, formiato de potássio e até a junção também desses sais. Aqui nós temos um pequeno resumo das salmouras livres de sólidos, mostrando as principais características de algumas delas. Então, características de algumas salmouras comumente utilizadas em fluidos de completação. Nós temos aqui que o NaCl são as mais comuns, também porque é um dos sais mais disponíveis e mais baratos, e são pouco corrosivas e apresentam uma boa compatibilidade, ou seja, forma poucos sais insolúveis com algum contaminante da formação, né? O KCl tem um alto grau de inibição, como a gente já tinha falado inicialmente, taxas de corrosão toleráveis e um uso de inibidor, tendo que estar ali numa faixa de pH entre 7 e 8. Já a cloreto de cálcio, por exemplo, tem baixa temperatura de cristalização, 15 graus Celsius, densidades maiores que 10 e menores que 11,7 libras por galão e baixa taxa de corrosão. Os sais orgânicos eles já são solúveis em água e glicerol, então muda aqui um pouco a base que você pode utilizar do fluido de completação. São mais usados em sistemas de alta temperatura e alta pressão. Baixo pH, porque em baixo pH ele libera ácido fórmico. Tem essa questão, tem que ser considerado. Já as soluções salinas compostas, elas são a principal característica delas, você combinar saturação de diferentes sais e ver essa questão de densidade, né, que você vai conseguir alcançar densidades mais elevadas, e tem essa questão econômica. Outro tipo de fluido de completação bastante utilizados são as salmouras particuladas.
Então, você pode adicionar ali partículas que vão ficar em suspensão, se você necessitar de algum tipo de controle de filtração ou alguma coisa nesse sentido. Mas a gente tem que lembrar que as partículas em suspensão que vão estar nos nossos fluidos são potenciais causadores de dano na formação. A gente tem que minimizar isso ao máximo. De que maneira a gente pode fazer isso, né? Selecionando tanto o tamanho quanto o tipo de partícula que você vai colocar em suspensão no seu fluido. Podem ser utilizadas partículas orgânicas, solúveis em óleo, partículas biodegradáveis, sólidos solúveis em águas e até mesmo a emulsão de óleo em salmoura. Então, falando das partículas orgânicas solúveis em óleo, pode ser, por exemplo, ceras, resinas, estão deformáveis, então são compressíveis, rígidas a baixa temperatura. E quando o óleo for produzido, ela vai solubilizar essas partículas que nesse óleo vai ser carreado. Então você não vai causar dano ali. Podem também ser utilizadas partículas biodegradáveis em ácido. Então o mais comum é o carbonato de cálcio, que também já se utiliza em fluido de perfuração, também com essa finalidade de controle de filtrado. E se você, para você solubilizar esse carbonato de cálcio, você precisa fazer uma acidificação ali da matriz. Também existem sólidos que são solúveis em água, então NaCl em uma salmoura saturada, com dispersante, a água da formação ou jateamento de salmouras subsaturadas podem solubilizar esses sais que vão ficar ali saturados. E também pode ser utilizados a emulsão de óleo em salmoura, né? Como a gente sabe, uma emulsão, as partículas de emulsão, as micelas de emulsão, elas tendem a se comportar como partículas em emulsões. Então, a questão aqui é só tomar cuidado com os tensoativos, porque o tensoativo pode atuar ali na interface tanto da rocha, mudando ali a molhabilidade ou causando um dano ali. Um outro tipo de fluido bastante utilizado em fluidos de completação são os fluidos de perfuração aquosos modificados. E como você vem da perfuração na zona de interesse, provavelmente você está usando um fluido drilling ali, ele já vai ter uma baixa concentração de sólidos. Então, uma das vantagens dele é porque você vai precisar fazer pequenos ajustes para que ele possa se adequar às questões de como um fluido para a utilização dele como um fluido de completação, né? Além disso, ainda tem a questão da disponibilidade, de você já ter o fluido ali pronto e você fazer pequenos ajustes, você vai fazer uma diluição ou você vai ajustar questão de reologia, questão de filtração, o teor de sólidos, né? E eles podem acabar sendo mais econômicos por essas questões, principalmente por alocação de tanques. Ali você não vai precisar de um outro tanque para preparar um novo fluido de completação. Agora, as desvantagens é uma maior suscetibilidade de dano ali e com uma possibilidade de redução da permeabilidade da zona reservatória. E além disso, eles vão ter uma estabilidade térmica reduzida, porque, claro, no sentido que você já tem ali uma concentração coloidal do fluido de perfuração, eles acabam sendo mais passíveis à degradação térmica. Aqui a gente tem um exemplo de um fluido de perfuração aquoso modificado, mais ou menos como seria uma composição dele. Então, a base dele é uma solução salina com a densidade específica, né? Ele tem um CMC AVADAS com 3 libras por galão, que foi utilizado no fluido de perfuração. Tem um estabilizador de argila, que você pode colocar aqui. Aí tem um produto aqui comercial. Aí você pode também utilizar desemulsificantes se você precisar, porque você pode ter algum problema de molhabilidade. E você também tem que adicionar um bactericida, já que você está colocando um polímero ali que está passivo à degradação de bactérias. Falando um pouco agora dos fluidos não aquosos, eles aqui envolve o próprio petróleo, óleos viscosos ou emulsões verdadeiras, né? Eles têm muitas vantagens,
principalmente com relação à estabilidade, com relação de ser a própria base que você vai estar produzindo ali, né, do petróleo. Mas normalmente os fluidos baseóleos utilizados na zona de interesse são ótimos candidatos a fluidos de completação, sendo inclusive originalmente desenvolvidos com essa finalidade, né? Então, normalmente quando você vai perfurar a zona de interesse, você já utiliza um fluido baseóleo ou um fluido drilling, se você for usar um fluido aquoso. Mas tem várias limitações. As limitações, as principais delas são a questão de molhabilidade. Você pode ter algum problema ali de inversão de molhabilidade do reservatório. E também tem limitados com relação à densidade e à viscosidade. Então, os fluidos base-oleosos tendem a ser fluidos com baixa densidade. E se você for adensar, você vai precisar colocar sólidos ali. Então, você vai aumentar o teor de sólidos. E a questão da viscosidade também, porque ela tende a ser mais. É mais difícil de você adensar óleos. Você vai adensar não, desculpa, viscosificar óleos. Agora também tem outras questões com relação à poluição, tanto aos operadores quanto ao meio ambiente, essas restrições ambientais em lugares que você não pode utilizar uma base oleosa, principalmente se a gente pensa no contexto marítimo, né? Os fluidos não aquosos acabam sendo candidatos interessantes para reservatórios depletados ou de baixa densidade, né? Você não pode utilizar ali, você pode acabar levando a um tipo de fratura ali daquele reservatório ou de zonas com baixa, tão baixa com solidez, né? Pouco consolidados. Mas eles são não corrosivos, apresentam uma elevada estabilidade química com relação a argilas, principalmente. Eles não vão ter nenhum tipo de interação com a argila da formação. Tem uma alta estabilidade térmica. Além disso, eles têm um baixo teor de sólidos. Agora, a desvantagem também, ele tem a questão da inflamabilidade, que exige cuidado com o manuseio, uma baixa capacidade de carreamento dos sólidos, exatamente por essa questão de ser mais difícil você viscosificar os óleos, e a questão do adensamento, né, que a gente já falou, sendo necessários digelificantes, além do fator ambiental, que já falei, né. Falando ainda dos tipos de fluidos de completação, gostaria de falar agora um pouco sobre os Packer fluids. O Packer fluid é um fluido anticorrosivo que ele é deixado no poço após a completação, ou em outras operações permanecendo junto ao revestimento, acima do Packer. Então ele vai ficar ali na região do anular, confinado em cima do Packer, daquela região que foi isolada, né? E a sua principal função é controlar pressões internas sem causar corrosão aos materiais expostos e sem acúmulo de detritos. Normalmente é composto por soluções salinas e pode, em casos específicos, ser uma emulsão inversa e fluidos especiais com características isolantes. Então, esse fluido ali vai ficar confinado no anular e quando for produzido o óleo, ele vai vir numa pressão e numa temperatura mais elevada normalmente. Então, quando ele começar a passar pela coluna de produção, ele vai tender a transferir esse calor ou essa pressão para esse fluido que está confinado ali no anular através da tubulação, né? Então, se esse fluido não tiver uma característica isolante ou se não tiver uma maneira de você aliviar ali essa pressão que vai aumentar, esse fluido ele vai tender a expandir e causar sérios problemas. Esse é o fenômeno do APB que a gente conhece, do Annular Pressure Buildup, que é o aumento muito rápido de pressão no anular. Então, se esse fluido não tiver essas características isolantes, se você não tiver como aliviar essa pressão, você pode ter uma série de problemas ali naquela região da produção, chegando até a ocorrer paradas porque vai colapsar ali os revestimentos. Então, já que falamos quais são os principais tipos de fluidos de completação utilizados, a gente vai agora falar um pouco dos aditivos que a gente pode adicionar nesses fluidos para uma determinada característica. Então aqui a gente tem uma composição básica de fluido de completação, então pode ter uma base aquosa, né? Adensantes, aí pode ser por sal ou misturas de sais, doadores de pH, NaOH, hidroxi de cálcio, HCl ou outros, surfactantes, se você precisar, bactericidas, se você tiver alguma fase orgânica ali no seu fluido de completação, você vai precisar adicionar um bactericida para proteger esses colóides.
Inibidores de corrosão, você vai estar sempre utilizando ali porque de maneira prévia, né? E para tratar essa corrosão. Estabilizadores de argilas e polímeros. Falando um pouquinho aqui da questão dos surfactantes, os preventores de emoção, né? A emoção do fluido contido no reservatório com o fluido de completação é indesejada, pois apresenta uma viscosidade muito elevada. E com isso, como a vazão é inversamente proporcional à viscosidade, há uma redução na produção. Então, você acaba criando ali um dano por bloqueio por emoção. Aqui tem uma observação, né, falando que os arenitos e os argilominerais são carregados negativamente. Então, na superfície basal desses minerais é carregado negativamente, enquanto que os calcários são carregados positivamente. Então, a gente segue essa regrinha aqui. Deixa eu pegar o marcador. Regra do surfactante. Então, surfactantes não iônicos não alteram a mobilidade da rocha. Faz sentido. Se você não tem carga ali, ele não vai mexer ali na questão da molhabilidade. Já surfactantes aniônicos tornam o arenito molhável a água. Então, a gente tem que os arenitos são carregados negativamente. Então, se você utiliza um surfactante que já é carregado também negativamente, ele vai ter que continuar molhável a água. Já um surfactante aniônico torna o calcário molhável a óleo. Então, o calcário é carregado positivamente. Quando você utiliza um surfactante aniônico, ele vai tender a neutralizar ali as cargas da superfície, fazendo com que o calcário se torne molhável a óleo. Já o surfactante catiônico torna o arenito molhável a óleo. Como o arenito ele é carregado negativamente, se você está usando um surfactante catiônico, ele vai tender a deixar aquela superfície neutra ali, mudando a molhabilidade dele, que vai passar a ser molhável a óleo. Já os surfactantes catiônicos tornam o calcário molhável a água, já que o calcário já é positivo, se você utilizar um surfactante também que seja positivo, vai continuar sendo molhável a água. Falando um pouco agora dos reguladores de pH, alguns aditivos do fluido de completação eles podem requerer o uso de alcalinizantes ou de tamponamento para funcionar numa determinada faixa de pH para manter sua eficiência. Além disso, é importante o controle de pH nos fluidos por questões de corrosão. Então, tem outras questões também com relação ao pH, por exemplo, se a gente pensar nas argilas, né, a gente sabe que a argila ela tende a se dispersar mais no meio muito alcalino, né? Então, tem todas essas questões que você tem que pensar muito bem com o pH do seu fluido de completação. Alguns exemplos são bicarbonato de sódio, hidróxido de sódio, ácido cítrico e ácido fórmico, também ácido bórico. Também você pode adicionar ali no seu fluido de completação anti-espumantes, para evitar alterações na regulação hidrostática, né? Então, se você pode ter ali variações, flutuações de pressão. E alguns exemplos desses antiespumantes são álcools de peso molecular médio e glicóis. Outros aditivos que podem ser utilizados são os adensantes para regulação hidrostática. Os que são mais utilizados no fluido de completação, como a gente sabe até agora, são os sais inorgânicos, mas também podem ser utilizados sais orgânicos ou mesmo calcita. Inibidores de corrosão e incrustação, eles querem evitar a precipitação ali de algum material ou algum tipo de dano, né? Então, alguns exemplos são de cromato de sódio, restrições ambientais, fosfatos, silicatos e polímeros também. Outros exemplos de aditivos bastante utilizados são os inibidores de argila. Eles vão agir ou por adsorção, por aí seria mais por uma questão física, ou por blindagem das cargas, né? Blindagem a gente está pensando mais nos sais, dificultando que a argila possa hidratar, né? Já a adsorção geralmente são aplicados mais polímeros que vão tender a absorver ali na superfície da argila, dificultando essa interação com a água. Alguns exemplos, sais principalmente potássio, né? Ou polímeros catiônicos de baixa massa molar. Também podem ser adicionados bactericida, principalmente para evitar a degradação de polímeros naturais. Alguns exemplos são triazina e glutaraldeído. Polímeros também podem ser utilizados para ações pontuais, como aumento de viscosidade, ou se você precisar fazer algum tipo de reticulação ali para o sistema gelificado, ou também para o controle de filtrado. Alguns exemplos é a goma xantana, que é um dos polissacarídeo mais utilizado, né? Carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose, que tende a formar esses sítios de reticulação, e goma guar também, para formar géis.
Outros tipos de materiais são materiais de combate à perda, então são agentes tamponantes de granulometria específica. Alguns exemplos são resinas, naftalinas e sais. Geralmente você está pensando aqui quando você está passando por uma região que tem baixa consolidação e você tem zonas de cavernas e coisas desse tipo, você pode ter uma perda grande de fluido ali nessas regiões e vai precisar fazer esse tamponamento. Outros aditivos também podem ser preventor de H2S, para evitar acidentes envolvendo liberação de sulfeto de hidrogênio e corrosão. A gente sabe que o H2S é um gás bastante nocivo a nós humanos. Então, se tiver alguma liberação de H2S, ela tem que ser combatida de prontidão. Então, às vezes você vai precisar utilizar um preventor de H2S para, se você tiver alguma zona ali que você sabe que tem esse gás, para que ele possa ser sequestrado. Então, alguns exemplos são sais de zinco, porque a gente tem que o zinco reage com H2S, formando sulfeto de zinco e hidrogênio. Um outro sequestrador também utilizado é sequestradores de oxigênio, para evitar acidentes envolvendo liberação de sulfeto de hidrogênio e reduzir corrosão. Então, normalmente são utilizados bisulfeto de amônio, que ele tenta reagir com oxigênio, formando NH4 mais sulfato, né? Então, a gente chega ao final da terceira aula do módulo de fluidos de completação. Nessa aula, a gente falou bastante sobre os principais fluidos de completação utilizados suas composições, suas características, vantagens e desvantagens. E falamos também dos aditivos que normalmente são utilizados em fluidos de completação para fazer alguma modificação que você precisa para adequar alguma função ou alguma particularidade do reservatório que você vai estar ali completando, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre práticas de fluidos de completação e a gente também vai fazer um pouquinho de cálculo, principalmente da parte de diluição e no preparo de salmouros.